Qual que é o tema mesmo, bicho? Os melhores jogos de todos os tempos. Isso aí. Tadã! Hoje nós vamos falar dos melhores jogos dos últimos anos. É um... Ô, Malbec, é um top o quê? Top 6. Pera. Top seis. Você falou os melhores? Eu pensei que era o melhor. Eu só vim preparado pra falar do The Witcher. E para começarmos a nossa lista, nós vamos começar pelo último jogo da lista, que é The Witcher 3. Pera, é o último jogo da lista, mas é o primeiro jogo dos nossos corações, né? Não, a gente é um top 6. O top 6 começa de baixo pra cima. E você puxou o The Witcher primeiro. Não. Sim, Não. É óbvio que não. Não, me recuso. Então eu vou falar pro The Witcher em último. Não falo mais. Na lista que você me mandou, The Witcher é o primeiro lugar. Não, tá bom, vamos não colocar por importância de sequência aqui. Eu sei que é o seu jogo favorito. Eu quero começar falando aqui porque eu acho que The Witcher tem esse hype todo. E ele tem um valor. É porque é um jogo que envolve medieval, que é o queridinho da galera, desde Senhor dos Anéis. O cenário medieval se popularizou como um dos mais populares mesmo do mundo nerd. Aí tem aquelas mecânicas criativas da lore individual, de magia e tal. E tem o cara lá que é o fodão, né? O que é o bruxeiro lá, que é o cara que todo mundo quer ser, que as mulheres querem ficar. Na minha opinião, essa é a química que faz o jogo ter o tchan que ele tem. Você nunca jogou nada de The Witcher, né? Não, eu joguei. Só que assim, eu achei a mecânica tão ruim que eu não consegui continuar. O Chan do The Witcher, dentro do jogo principalmente, é o poder de escolha, o quanto cada pequena missão é impactante e o tanto que essas duas coisas te trazem pra uma imersão absurda dentro do jogo. Pra quem gosta de imersão, gosta de ver aquele roteiro muito bem trabalhado, The Witcher é o jogo. Não que a história seja extremamente polida ou sem falhas, mas aquela sensação de as suas decisões mudam completamente o panorama do jogo. Aspecto número 1. E aspecto número 2. Cada pequena missão tem aquele aspecto, sabe aquela, como é que eu posso falar? Aquela realidade de coisa medieval, aquela sofrência, aquele sofrimento, aquela sensação de guerra, de dor, de perda. Senti muito sofrimento jogando The Witcher, cara. Pra mim não tem jogo que transparece mais emoção em missões do que The Witcher. As missões, elas são muito focadas em sentimento mesmo. Coisa pesada. Você não tem aquelas missõezinhas bestas, aquele negócio, pegue sua moto e vá de um lugar ao outro, ou me dê 10 disso. Não tem isso. Toda missão tem uma história, tem algo por trás, tem um grande desfecho, tem uma tristeza, tem uma decisão importante sua que leva pra caminhos diferentes. Eu acho que é isso que é o Chan de The Witcher. 1, o 2 e o 3. Então você acha que o Chan são as histórias entrelaçadas, criadas durante o jogo, é isso? Isso, e as decisões que você toma dentro dessas histórias. Eu sentia que cada pequena missãozinha, tanto no The Witcher 1, 2 e 3, era um pequeno filme, cara. Fazer uma missãozinha curta, eu me sentia realizado depois de cada missãozinha. Mesmo se o desfecho tivesse sido ruim, ou se eu tivesse me sentido mal com o desfecho, eu me sentia realizado no desfechozinho de cada missão. Por isso que pra mim, The Witcher, dessa lista nossa e de todos os jogos, é a melhor saga de jogo. Então é isso aí, vocês viram qual que é o top 6 e, em último lugar, o jogo da nossa lista. Não, número 1 da minha lista, The Witcher. E o quinto jogo da lista é o Red Dead Redemption 2. You have to love yourself afar. Eu já gostava da franquia de GTA. Eu fugia da escola pra jogar GTA. Desde os primeiros GTAs, a gente ia pro Cyber Café. E eu já era fã. Quando saiu que ia ter uma espécie de GTA Faroeste, cara, Faroeste é um dos meus cenários favoritos. Então meu hype foi lá em cima. E ele preencheu qualquer expectativa, cara. Você não chegou a jogar, né? O Red Dead Redemption 1 eu zerei, e o 2 eu tô com umas 40 horas de jogo, mas eu ando meio sem tempo, e não me prendeu tanto quanto o 1, na verdade. Cara... Mas eu tô gostando, mas eu ainda acho o 1 uma obra de arte incomparável. Pra mim, o melhor jogo da T2, melhor jogo da Rockstar. Eu preferi o 1 do que o 2, pra falar a verdade. Sério? Caraca, Sério. bicho. Esse 2, cara, além dos gráficos, eu sei que todo mundo... você tem gráfico, não conta. Cara, gráfico é uma coisa deliciosa de ter. Gráfico é uma coisa, não é tipo assim... É bom que tenha, né? É bom que tenha. Porra, e tiver uns gráficos...
Igual do Red Dead Redemption, cara, você acordar e você ver, tipo, o amanhecer num cenário, assim, maravilhoso, é uma coisa deliciosa. É igual tem no The Big Bang Theory uma cena que o Sheldon vai ficar andando de cavalo pra arejar a cabeça jogando o Red Dead Redemption. Ah, jogando Red Dead Redemption, né? Tive uma noite difícil. Pensei em dar uma volta pra refrescar a cabeça. E eu fazia isso também, tipo, pô, eu quero relaxar, eu ficava andando, porque, pô, gráfico animal, as tramas que aconteciam com NPCs aleatórios, a história principal é muito emocionante, cara. A mecânica, a ambientação, você chega assim numa imersão absoluta de faroeste. E os caras investiram, mesmo deixando o jogo um pouco demorado e alongado, os detalhezinhos que os caras incrementam realmente deixam o jogo muito imersivo. Tudo, qualquer detalhezinho, a maneira como o cara anda, a cavalgada, as distâncias, tudo isso eu acho que ajuda muito também na imersão do cenário, mesmo deixando ele um pouquinho mais longo do que devia. As bolas do cavalo no frio, elas entram pra dentro. Mas você preferiu o 2 do que o 1, então? Eu preferia, assim, porque o 2 é como se fosse uma evolução do primeiro. Eu me apaixonei pelo 1. Mas o 2 é como se fosse um melhor. Então, a história... Red Dead Redemption 2 ou GTA V, qual que você prefere? Cara, o problema do Red Dead Redemption 2, depois que você zera a história, a interação com o mundo aberto é um pouco mais limitada. Então, o GTA V é DLC atrás de DLC, é expansão, é um mundo muito mais expandido, entendeu? Então, eu ainda gosto mais de GTA V. Não, é a resposta errada. Acho que a gente vai ter que encerrar por aqui o nosso podcast. Zelda. Ai, Zelda. You must save her, my daughter. Cara, a Nintendo é épica, né? Eu acho que a Nintendo é a empresa que mais tem jogo dentro da lista de jogos do ano. Foi a que revolucionou o mundo com o Mario, pelo menos umas 2 vezes. Que Mario? E Zelda. E Zelda é o jogo da Nintendo que mais venceu os jogos do ano, e não é à toa, né? Todo Zelda, a maioria dos Zeldas são muito bons. Tanto lá desde 1988 até Zelda Breath of the Wild, a maioria dos Zeldas são muito bons. E o Zelda que a gente vai falar é o Breath of the Wild, que foi o que ganhou agora em 2016. Jogo maravilhoso, dá pra jogar ali pelo menos umas 100 horinhas deliciosas. Premissa idêntica a todos os jogos de Zelda, como todos eles são, né? Um grande mal, você é Link, o elfozinho, e acha a Princesa Zelda e salve o mundo, mas toda vez contado de uma história diferente. E eu acho que Zelda merece estar aqui não somente pelo Breath of the Wild, foi jogo do ano 2016, mas por toda a saga e pelos 4 Zeldas que já foram jogo do ano ao longo do tempo. Quantos Zeldas você jogou? Nenhum, cara. Pra mim, Zelda sempre foi o carinha, o elfinho de orelha pontuda. Eu também. É muito difícil você encontrar alguém que já jogou todos. Ainda assim, quem joga pelo menos 1, 2 ou 3, ou quem já teve as plataformas de Nintendo, obrigatoriamente jogou Zelda, sabe que os jogos são maravilhosos. Eu entendo que os jogos são bons, eles têm o seu valor, mas é que quando eu penso assim em Zelda, Mario, esses jogos, Sonic, é uns jogos que hoje, cara, tem tanta coisa tão melhor pra jogar, eu vou ficar jogando Zelda, bicho. Não, mas é porque você não jogou. É porque você não jogou. Não. Quando você joga esses jogos... Sonic eu não falo nada porque tem 2 décadas que não lança um jogo decente de Sonic. Metroid também, apesar de ter muito tempo que não lança, era um jogo maravilhoso, tanto que foi criado Metroidvania justamente pelo estilo de jogo Metroid, tanto que era difícil, tanto que era imersivo. Mas a Nintendo continua fazendo um jogo muito bom, Mas cara. é isso que você falou, é porque eu nunca joguei, sabe o que é isso? É saudosismo, cara. Saudosismo não qualifica. Porque os jogos são recentes. Eu fui na casa da minha irmã e eu acabei de zerar o Zelda Link to the Past, né? O remake que eles fizeram. O jogo é maravilhoso, cara, não é saudosismo. Zelda Breath of the Wild eu joguei no final do ano passado. Não é saudosismo, cara. Os jogos são bons. A Nintendo continua fazendo jogo bom. Ninguém vai dar o jogo de melhor jogo do ano pro Zelda só porque foi um saudosismo lá de 88. Sei lá, não, cara. Eu não confio em são premiação. bons. Eu não confio em premiação. Oscar, velho. Já assistiu o Oscar? Não, mas não compare. Eu prezo muito pela qualidade das publishers e de como funciona o lobby dos jogos, justamente pra não virar essas coisas esquisitas que é o Oscar. Não, mas tudo, cara. Tudo é assim, ó. UFC, FIFA, Oscar, todas essas premiações, cara, não tem nenhuma que fala assim. Pô, eu vou premiar pela qualidade da produção. Mas jogo tudo... é isso, jogo é isso. Essa... O jogo tem qualidade sim, você não vai pegar um jogo do ano, jogar e falar que é ruim. O que tem discussão é, por exemplo, tem 3 jogos lá, um deles ganha o jogo do ano, às vezes você discorda. Agora, falar que ele que não é merecido, isso não existe, cara. Pelo menos nos últimos 20 anos aí, eu não vejo um jogo que eu olho e falo, não, esse realmente não mereceu, é uma merda, não tem isso. Aproveitando e falando do jogo do ano, roda aí a vinheta pro próximo jogo.
The Last of Us The Last of Us 2. I'm gonna find. And I'm gonna kill. Every last one of them. E esse leva, né, Morbeck? Não teve jogo melhor que The Last of Us 2 esse ano? And now, the Game of the Year award goes to The Last of Us Part 2. Eu não joguei o 1. Não joguei o 2 e capaz que eu não vou jogar, eu não tenho um PS, só tenho PC. Mas é isso aí, o que você falar eu vou ter que acreditar, infelizmente. Cara, é assim, o que acontece com The Last of Us? Eu entendo o hate que ele sofreu, porque quando eu comecei a jogar, eu também fiquei meio desconfortável. Spoiler, tá? Spoiler alert, se você não quiser ouvir, pula aí 1 minuto, 2 minutos. O que acontece? O jogo explodiu quando veio aquela história principal do 1, que era o Joel ajudando a Ellie a viajar. O jogo todo foi uma viagem, né? Os dois criando laços e tal. E aí todo mundo se apega nessa química dos dois protagonistas. No segundo jogo, ó, spoiler, mais uma chance. O Joel, ele é assassinado brutalmente no começo do jogo. Puta que pariu, Brian, tá me ligando agora, velho. O Joel foi brutalmente assassinado e uma história nova começa a desenvolver, que a assassina dele era a filha do médico que o Joel matou no primeiro jogo. Então eles trocaram os personagens protagonistas e ao invés de jogar com o Joel, o teu herói, aquele cara que você se apegou no primeiro jogo, você começa a jogar com a assassina do teu herói. Daí, Legal. as pessoas, eles tentaram, assim, mostrar uma história sobre vingança, porque, assim, agora a Ellie quer lutar contra a Abby, que é a assassina, e aí você joga com as duas, e é uma história de vingança, e é um jogo muito carregado, muito pesado. Parece que a galera não gostou disso, mas em questão de gráficos, de imersão, de cenário, ambientação, cara, é um jogo pra você chorar jogando, a não ser que você esteja consumindo suas emoções com ódio. Então, o que me reclamaram foi que as ações da Ellie que não são condizentes com alguma coisa normal. Então, teve um skip time do primeiro jogo pro segundo, que a Ellie era só uma criança no primeiro jogo, e agora a Ellie já é uma pessoa responsável, adulta, e muita coisa aconteceu nesse meio tempo. Então esse negócio de vincular a resposta humana baseado em um jogo que você viu de algumas horas pra, tipo, ficar estático ali. Ah, ela não faria isso, ela não faria aquilo. As pessoas mudam, cara, o tempo inteiro. Eu não vi, assim, coerência nenhuma na narrativa da história da Ellie. Não, eu só fiquei puto com The Last of Us 2 porque eu tenho quase certeza que os últimos 2 atrasos da Red em relação a Cyberpunk foi por causa do The Last of Us 2. Só pra não ter que competir com ele esse ano. Não se garante, né? Não se garante, né, isso. Moisés? Não consegue, né? Então, é o que eu já falei. Imagina o seguinte, esse foi um jogo, né, totalmente dividido de opiniões. Aí lança Cyberpunk 2077. Vamos supor que seja realmente um jogo espetacular que nós esperamos que seja. Aí, The Last of Us ganha. Aí vão chegar e perguntar lá pra Red, fala, pô, Red, Você acha que por que The Last of Us 2 ganhou? aí o que o cara vai falar? Vai falar o quê? Vai falar que aí vai virar, a internet vai virar do avesso, falar que foi lacração, foi isso, que foi aquilo, que Cyberpunk é muito melhor, nananana. Aí o contrário, Cyberpunk ganha. Aí vão chegar e falar, Falar que só ganhou porque não tem conversa de lacração, porque faltou lacração. cara, eu acho que a Red só não queria ter esse problema. Errou. Errou feio, errou rude. Perder o jogo do ano, né? Eu acho que ele tem mais chance de ganhar realmente ano que vem, competindo esse ano com The Last of Us 2, se for realmente bom, igual você falou. E pra não ter que ter esse tipo de discussão, porque a Red foi sempre uma empresa super neutra e muito aberta dentro do jogo em relação à sexualidade, a, esse tipo, a violência, esse tipo de coisa. Eu acho que eles só não queriam mesmo ter esse embate esse ano. Eu tenho quase certeza que eles pularam as 2 datas por causa disso, e eu posso comentar mais sobre o assunto, mas eu acho que não vem ao caso. God of War! Pode matar uma coisa grande assim? Qual que é o número desse God of War? 4? 4. Eu nunca tinha jogado God of War antes. Eu sempre quis jogar. Eu sempre quis, só que eu não tinha videogame. Eu tive uma infância muito Ainda bem que você difícil. não jogou antes. Mas se bem que você é uma pessoa de mente simplória, você ia gostar de hack and slash mesmo. Pode continuar. Assim, eu nunca fui fã de hack and slash, sabe? Mas God of War conta uma história, cara. Tem uma história. Uma história que, inclusive, é dramática, né? Talvez, se eu tivesse jogado antes, não teria gostado. Mas essa história conta a história da esposa do Kratos que morre. E agora ele tem que cuidar do filho. Ele é tipo aquele pai, né? Só trabalhava, mal via família. E a esposa morre, agora ele vai ter que cuidar do bendito filho. Trabalho do cara, né? Ah, eu vou sair pro trabalho de novo, já deu 8 horas. Cadê? Deixa eu encontrar Poseidon, aquele puto. É tipo isso, agora tipo assim, o cara não tem emoções, o cara é um brutamontes, é um ogro bárbaro. Eles nem chamam o filho pelo nome, né? Eles chamam... Boy. Boy.
Hey, boy. Eu não, como eu falei, eu não tenho PS4, né? Eu sempre fui PC gamer, mas deixa eu te perguntar. Quando você joga o God of War, o 1, 2 e o 3 eu joguei. Quando você joga o primeiro, quem morre é a família inteira dele. De onde que veio esse moleque? Ele casou? Ah, ele casa de novo e tem filho. Bom, e a esposa dele morre. Então, eu não conheço a história anterior. Eu não sei se ele já era casado com outra mulher e casou de novo. Nesse jogo, ele começa já assim, com o cadáver dela, fazendo uma espécie de funeral. Então ele deve casar de novo. Eu vou fazer igual a mulher lá do Oscar. Eu não assisti, eu não consigo opinar. Não sou capaz de opinar. É porque, assim, o God of War 1, uma das grandes premissas do jogo é você assassinando sua própria família a mando do Ares. Se você assassina a sua própria família, você e seus homens, né, assassinam o vilarejo que sua família tava, e aí ele procura vingança contra o Ares. Essa é a premissa. Depois disso, ele sai matando o Olimpo inteiro. Dá no final do 3, o cara abre a caixa de Pandora. O bagaço tá feito, maluco. O mundo acabou. Aí tem simplesmente o Kratos lá numa cabaninha com o filho dele. E aí, minha esposa morreu, vou cuidar do meu filho. Eu não sei o que vai de um pro outro. E eu esperava que você que tivesse jogado tivesse me falado, mas parece que você também é nulo, né? Não, eu entendi a história. No final das contas, spoiler alert, no finalzinho do jogo ele descobre que o filho dele é o Loki. Quer dizer, ele descobre não, né? Ele revela. Durante o jogo o filho começa a ficar indignado, que o pai dele é meio na dele, que não é um pai fácil, né? O jogo inteiro ele levando o filho pra jogar as cinzas da mãe em cima de um monte. E aí é o Kratos, né? Ele acaba matando alguns deuses no caminho, enfrentando uns titãs e tal. Nunca é a tarefa normal, né? Ele começa a viajar em mundos, ele vai pra uma porrada de mundo, no mundo inferior. Eu não entendo como é que chegou nesse ponto as coisas. Me parece realmente as histórias da minha família, cara. Você vê, quando vê, tem gente presa e tudo mais. E no final, tipo, ele fica sempre resistente ao filho e depois eles criam aquele vínculo lá igual do Mandalorian, do Brutamontes com a criatura fofinha. Isso. Não, entendi, parece uma boa premissa. Na época, ganhou o jogo do ano ou perdeu pra alguém? Ganhou, né? Eu acho que ganhou. O jogo do ano. Eu fiquei surpreso, que eu achei que ia ser o Red Dead Redemption 2, né? Mas Red Dead... Não, foram anos diferentes. Foi. 2018 foi Red Dead Redemption. Não, ele perdeu. O God of War perdeu. 2018 foi Red Dead Redemption. Red Dead que ganhou? 2017 foi o Zelda. Sim. 2017 foi Zelda. 2016 foi Overwatch da Blizzard. 2015 foi The Witcher. Não tem eles aí no meio do caminho, não. Eles perderam. Alright, and the Game Award for Game of the Year goes to God of War. Mas não deixa de ser um jogo épico, né? Poderia ter ganhado, tranquilamente. O que eu acho legal é porque veio de um hack and slash, que era muito divertido. Era provavelmente... Eu gosto muito de Devil May Cry, mas, cara, God of War ainda é um hack and slash bem melhor do que as outras opções. E os caras vêm e mandam o God of War, que todo mundo fala que a história é sensacional, muito emocionante, muito impactante. Eu achei ótimo. Eu acho que isso é um ótimo exemplo para o que se fazer com um jogo que era hack and slash. Então, assim, pra quem não sabe o que é hack and slash, é você sair correndo e batendo em todo mundo no meio do caminho. É tipo aqueles jogos do Faustão, né? Mas eu não gosto dos jogos assim, só que o God of War, ele não é hack and slash, sabe? Não é isso que define ele. A história que eu joguei, cara, foi uma história absurdamente emocionante. Os cenários, as interações do Kratos com o cenário, com os inimigos, os boss, as entidades que ele enfrenta, cara, é muito envolvente, assim, E o hack and slash é uma coisa de background, que tá lá, mas que não define o jogo. O jogo é animal, é animal. Agora qual a gente vai falar? Far Cry? Agora Bora Far Cry, bora Far Cry, Far Cry, Far Cry, Far Cry, Far Cry. Agora é o Far Cry. Far Cry é um jogo frito, né, cara? Eu nunca me animei muito pra jogar, gostei demais do 3, mas, no geral, eu gostei demais do 3 e não me deu vontade de jogar os outros. E eu não venho acompanhando a saga, né? O 5 eu não joguei e o 6 eu não faço ideia de qual que é a premissa. Então, eu joguei o Far Cry quando lançou o primeiro. Eu joguei alguns minutos e não gostei. Sim. E aí eu não gostei e eu sempre fiquei com o pé atrás com o Far Cry. Um dia deu na minha cabeça de comprar o 5 e, cara, mecânica eu achei bem diferente, bem estranha a princípio, mas, bicho, eu me apaixonei, velho. É uma dinâmica que eu não tinha visto ainda, porque assim, você recruta, não sei se os outros também têm essa, acho que tem, né?
Você vai recrutando amigos no decorrer do jogo e você vai fazer as missões, você escolhe quem que vai contigo e você dá comando pras pessoas, né? Então assim, você pode ter um urso, pode ter um leopardo, pode ter um cachorro, pode ter um amigo no avião, pode ter um pistoleiro. Você tem várias pessoas que você pode recrutar durante o jogo. Aí você vai pra uma missão, você escolhe quem que vai contigo. E enquanto você tá realizando a missão, você seleciona lá um botão direito, você fala, é o fulano que eu selecionei. Aí você mira, você pode escolher, vai pra ali, ou então atire ali. Aí você escolhe o outro, você aperta o botão esquerdo, aí você manda ele ou ir pra aquele lugar. Então tem uma coisa assim de cooperação que é muito legal, mas não é só isso que eu gostei, não é isso assim que me marcou no Far Cry, mas a história Ainda bem, porque isso não tem no 3. Você falou aí, pareceu tudo bem divertido, mas não tem nada. Eu acho que só no 1 que tem um cara que te ajuda, mas só, não tem esse tipo de sistemática. Não, eu achei incrível essa dinâmica, eu nunca tinha visto. E assim, você se apega, são personagens ali que têm as suas histórias, porque assim, todos eles são pessoas que você ajudou em alguma situação e agora eles vão te ajudar também. E tá todo mundo no mesmo barco, porque o que acontece? Vocês estão numa região e tem um culto de fanáticos religiosos que eles dominaram. Todo mundo se converte e eles são traficantes. E você toda hora tem contato com a droga, então é um jogo muito psicodélico, você começa a ver muita alucinação e uma música gospel o tempo inteiro nos fundos. Cara, é um jogo muito psicodélico, bicho, é muito legal. E aí você tem que matar religioso fanático. São aqueles caras bem tipo Jim Jones, sabe? É um cara que parece o Matthew McConaughey, com um rabo de cavalo, um óculos aviador, sem camisa, todo tatuado. O cenário, cara, que cenário animal. Cachoeiras, rios, pinheiros, é uma coisa assim bem rural, bem lindo o cenário. Você tem contato com animais, você pode ficar viajando nos aviãozinhos ali de irrigação. Eu me apaixonei, cara. Cara, como é que pode, né? A Ubisoft tem Assassin's Creed, um jogo maravilhoso, completamente overused, né? Watch Dogs, a saga Tom Clancy, tem isso tudo, cara. Como é que uma empresa merda dessa é dona desses jogos maravilhosos? Eu fico puto com isso. Tanto que uma publisher ruim é uma ótima desenvolvedora. A Ubisoft? A Ubisoft é um lixo, né? Eu acho que só não é pior do que a EA, mas a Ubisoft é muito ruim como publisher também. Mas por quê? Mas enfim. Cara, reciclagem de jogos, tratamento aos funcionários, preços, DLCs, jogo bugado, tudo isso tá na cartilhazinha dela, né? Aí isso é uma péssima mensagem. Mas enfim, eles pagam o preço também, né? Bom, agora eles não vão... São uma empresa bem desvalorizada. Agora eles não vão mais nos patrocinar, né? Perdemos a Ubisoft. Não, mas eu quero a Red. Yeah, Red. Então é isso, nós falamos um top 6 dos melhores jogos dos últimos anos, né? Morbeck, tem algum jogo aí que você achou injusto não estar nessa lista? Então, eu sempre joguei computador, apesar de já ter tido o Nintendo e Xbox no passado, e até PlayStation também, mas enfim, minha grande paixão são jogos de computadores, e eu sou muito team indie. Eu gosto demais de empresa indie ou de jogos curtos de desenvolvedoras menores. Então na hora que você falou God of War, tudo que eu lembrava era Hellblade. Eu sempre prefiro esses jogos mais curtinhos de desenvolvedoras menores, porque eu gosto muito de ter a sensação de zerar um jogo bom. E essas empresas, essas desenvolvedoras menores, elas me entregam isso melhor do que as empresas grandes, entendeu? No tempo que eu zero Assassin's Creed Odyssey, que eu adorei jogar, mas é 80 horas. Em 80 horas, eu vejo uma história tão boa quanto em outros 5, 6 jogos. Eu sempre joguei jogos menores, que na maioria das vezes não entram nesse cut. Você é aquele cara que aqueles engenheiros alemães investem bilhões em carros com altíssima tecnologia e você vai lá e tira a suspensão, né? Você tira a suspensão, o amortecedor. Não, Control e Hellblade, por exemplo, são dois jogos que pra mim foram game changer. Gostei demais dos dois. Demandam um alto gráfico, demandam um PC muito bom, mas são histórias curtas, desenvolvedoras menores e que estão sempre lá concorrendo aos melhores jogos do ano, mas não vai ganhar, porque não é um jogo 3A desse tipo de impacto. Mas assim, desses jogos 3A de impacto que a gente não falou, eu acho que vale a pena lembrar de Shadow of Mordor, né? Middle-earth, Shadow of Mordor, depois Shadow of War. Foi um jogo muito bom, um jogo 3A, um cenário polêmico também, que é difícil você agradar os fãs, mas que me agradou demais, eu gostei muito. Skyrim, né? Eu acho que talvez se fosse outras pessoas aqui, a maioria delas ia falar que a Skyrim é a melhor saga de jogo, e eu até concordo em parte. Skyrim é muito bom, The Elder Scrolls, né? A saga inteira é ótima. Eu acho que são os dois que realmente precisavam falar, era Skyrim e desses outros 3 menores que eu falei, Shadow of Mordor, Control e Hellblade. E, pra quem gosta de indie, eu vou falar vou falar 2 grandes companhias. Behemoth e Supergiant é que faz Bastion, e The Behemoth faz Castle Crash. The Behemoth são jogos engraçados e a Supergiant são jogos impactantes com o melhor narrador que existe em qualquer um dos jogos. Eu acho que aqui eu encerro minha participação.